falar do Flamengo, com o show da garotada mais uma vez. O Flamengo venceu o Bangu de novo com um placar magrinho, mas vai somando ali e continua 100% na Taça Guanabara, 1-0. O jovem Lincoln anotou o primeiro gol pelo time profissional. Vamos às informações aí do Fábio Azevedo, que acompanhou a vitória do rubro-negro. 100% de aproveitamento, 3 vitórias, o único time que ainda não perdeu no campeonato estadual na Taça Guanabara. Este é o Flamengo de meninos. É bem verdade que o técnico Paulo César Carpegiani começou a colocar alguns mais experientes. Hoje o capitão, por exemplo, foi Rômulo, na vitória por 1-0, no gol de um menino, Lincoln, de apenas 17 anos. Primeiro gol dele como profissional, no passe de outro menino, Vinícius Júnior. Aliás, para sábado no clássico com o Vasco, Paulo César Carpegiani já sabe que precisa mesclar, colocar alguns jogadores mais experientes, mas aí vem um problema. Sábado já não serão mais permitidas 5 substituições. Voltam aquelas tradicionais 3. Por isso, é hora de pensar quem está em condições, até porque o planejamento visa lá na frente. Tem um objetivo, dia 28 de fevereiro, na estreia do Flamengo na Libertadores. Aqui mesmo, na Ilha do Urubu, inicialmente com portões fechados, devido à punição imposta hoje pela Conmebol, mas que o Flamengo está tentando reverter e mudar a decisão com um recurso junto à instituição, mas por enquanto portões fechados diante do River. E aí sim, com a equipe principal. Mas sábado, Rodinei, Rômulo e Renê, que já estão entre os titulares, podem ganhar pelo menos mais uma companhia. Quem sabe, o Ilharão. Carpegiani não dispensa jogadores mais experientes na hora de um clássico, que pode valer já a classificação para a semifinal da competição e a consequente eliminação do Vasco da Gama. O Flamengo venceu por 1-0, gol de Lincoln, descansa, pensando agora no sábado, no clássico com o Vasco. Mas o foco é na Libertadores, em liberar o estádio para o torcedor, porque a punição imposta foi de 2 jogos sem torcida nos jogos em casa da competição sul-americana, mas o Flamengo vai tentar mudar essa decisão na Conmebol. Direto da Ilha do Urubu, Fábio Azevedo para os canais Fox Sports. Valeu, obrigado, Fábio Azevedo. Vamos ouvir agora o que disseram, então, o técnico Paulo César Carpegiani e o presidente do Flamengo, depois de mais essa vitória do Flamengo, que segue 100% na Taça Guanabara. Quanto ao resultado, é sempre bom vencer, porque em cima de vitórias é que você consegue corrigir, apesar de nós estar sempre trocando a equipe. Eu não jogo com a equipe A, porque nós estamos fazendo uma melhor preparação, então um cuidado todo especial. E os meninos, existe a necessidade de nós estarmos enxertando colocando alguns jogadores até para termos de observação e para dar uma encorpada, porque sabemos que nós estamos um pouco distante ainda do que a gente quer futebolisticamente falando. Olha, o trabalho de base do Flamengo já é muito bem feito há muito tempo, né? Eu sempre disse que não tem nada mais importante num clube de futebol do que o trabalho na base. Agora é um trabalho de longo prazo e agora nós estamos começando a colher os frutos desse trabalho que a gente vem fazendo desde 2013. Vocês podem ter certeza que nos próximos anos isso daí, né, esses frutos vão ser colhidos com muito mais intensidade. Tá, então, o presidente Bandeira de Melo falando da base também, do trabalho de formação dos jogadores do Flamengo. Aliás, vale lembrar, amanhã tem a final São Paulo e Flamengo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no mesmo Pacaembu que a gente viu o Corinthians jogando agora há pouco. Os jogadores do Flamengo também falaram sobre essa vitória contra o Bangu. Pressão sempre vai ter, né? Jogar no Flamengo já é uma pressão, mas graças a Deus acho que o nosso time é o único que está invicto a 3 jogos. Mas como eu disse na entrevista, o importante é continuar firme, ver o que o professor está passando para a gente, para conseguir alcançar nossos objetivos esse ano. Fico feliz, né? Você está vendo o pessoal todo que a gente jogou junto na base, está podendo ter a oportunidade que eu já tive, que eu ainda estou tendo. E fico feliz por a gente estar conseguindo ajudar o Flamengo a sair com resultado positivo, né? Que é sempre o nosso maior objetivo. Eu acho que desde a hora que começou o ano, né, eu venho trabalhando muito forte, porque sei que esse é um ano essencial para mim, né? Muito feliz por estar voltando ao Flamengo, né, por esse empréstimo onde eu aprendi muito e espero que eu possa dar sequência aí nesses bons jogos. Tá,
Tá então, Rodrigo Bueno, mais uma vitória do Flamengo. De grão em grão, a galinha enche o papo, como diz o ditado. 1-0, mas segue 100%. E com uma molecada, né? Então, muito torcedor rubro-negro animado com a perspectiva desse time aí, com a formação de garotos. Dessa vez foi o Lincoln que deixou um gol. O futuro flamenguista está bem garantido com essa turma. Lembrando que, por exemplo, boa parte do elenco, do time que jogou contra o Bangu, poderia estar na final da Copinha. Vinícius Júnior, Clebinho, Tuller, Lincoln, todos teriam idade, condição de jogar a Copa São Paulo. O que é mais impressionante ainda, porque há alguns anos já a Copa São Paulo é menos de 18, né? Ela voltou a ser sub-20, ela recuou alguns anos para sub-18, voltou a ser sub-20. Então, o Flamengo tem, no time que atuou hoje, venceu o Bangu, vários jogadores, Jean Lucas, né, que poderiam estar servindo a equipe sub-20 na Copinha. Alguns, inclusive, foram aproveitados no Carioca e vão atuar amanhã, né? Que é o caso do PP, por exemplo, um destaque, já fez gol, viajou para enfrentar o São Paulo na decisão. O Flamengo é um pouco mais encorpado para uma Copinha, mas é mais ou menos uma Copinha, esse campeonato estadual do Rio, para o Flamengo, o que é muito positivo. O Carpegiani, além de conhecer muito de futebol, não só por ter sido um grande jogador, mas ele trabalhou, né? Teve clube, então ele tem um olhar clínico para enxergar talentos. O Adriano foi um deles, né? O Adriano Imperador. Então ele sabe trabalhar com garotada, com molecada, com base. Ele dá confiança, é um técnico ousado, joga o time para frente. Ele pensa na qualidade do jogo. Tanto que o Flamengo tá vencendo, ele não é se iludindo. Ele tem cobrado, o resultado é legal, ganhar é bacana, tal, mas tem que convencer. Ele está cobrando melhor a velocidade do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, quando teve a oportunidade para variar no contra-ataque, ele, quando tem campo para jogar, é um avião. Vai para cima da defesa, sofreu muito o Bangu com o Vinícius Júnior na segunda etapa. O Paquetá, que foi já um destaque na temporada passada, especialmente no segundo semestre, Copa Sul-Americana e tudo mais, virou um líder aí, né? Uma referência nesse time tão jovem, tão garoto. O Flamengo estreou no Campeonato Carioca com um time que tinha média de idade de 19 anos. A estreia, média de 19 anos. O jogo de hoje é mais ou menos por aí, talvez um pouquinho mais. O Rodinei, o Rodilindo, puxa um pouquinho a média para cima. Mas é por aí, não chega a 20 anos a média. E o Paquetá já posa de um jogador experiente, de uma referência nessa equipe. O Paquetá também se soltando ainda mais, deu um bonito chapéu na partida, fazendo jogadas de efeito. Com o Carpegiani, o trabalho do Rueda continua. O Rueda deu muito espaço para a base do Flamengo. O Carpegiani vai continuar com esse trabalho, mas acho que vai soltar ainda mais a garotada. Jogando na Ilha do Urubu, o Flamengo se sente ainda mais à vontade dos moleques. O Vinícius Júnior, todos os gols que ele faz pelo Flamengo até agora no profissional, foi nessa casa, né? Alugada, mas é a casa rubro-negra. Eu ouvi alguns torcedores rubro-negros dizendo que o que falta para o Vinícius Júnior é pontaria, um bom chute. Você concorda com isso? Que o chute dele ainda não é muito forte? Isso acontece com muita gente. O Robinho, no começo da carreira, era assim. O Robinho fazia grandes jogadas, rei da pedalada, driblava muito, mas a finalização dele não era muito forte. Mas isso, com treinamento, se resolve, né? Não é um fundamento. Com o tempo, com o treinamento, ele pode aperfeiçoar essa condição. Uma vez eu falei aqui, o Vinícius Júnior é peladeiro. Muita gente entendeu do ponto de vista pejorativo. O peladeiro não quer dizer que o cara é ruim, né? O Ronaldinho Gaúcho foi um grande peladeiro, né? Denilson e tal. Toninho Cerezo. São malabaristas da bola, artistas, caras que fazem coisa diferente. Você vê o vídeo mesmo quando o Real Madrid comprou o Vinícius Júnior, fez um vídeo mostrando ele dando 3 chapéus num jogador no mesmo lance. Isso não é muito coisa de futebol profissional, parece mais pelada, né? É coisa muito lúdica, muito divertida. Só que quando ele entrou no time principal do Flamengo, ele teve que ser, digamos assim, catequizado. Cumprir mais ordens táticas, voltar mais para marcar. Por isso que ele teve mais dificuldade em alguns jogos, encontrar uma marcação mais cerrada pela frente, ter que furar uma defesa, furar linhas. Aí começa a complicar a vida um pouco para ele. Aquele mundo cor-de-rosa, né? De fantasia, da base, que ele pegava a bola e ia para qualquer lugar, fazia qualquer coisa e tal. No profissional não é bem assim. E hoje acho que ele tá mais pronto, tá mais preparado. Ele vem evoluindo nesse sentido e acho que quando ele chegar para a Europa, não sei se vai ser a tendência que seja no meio do ano, ainda mais pela crise do Real Madrid, ele vai chegar um jogador
mais pronto, com mais consciência tática e talvez até com o melhor poder de finalização. Você vê que boa parte dos gols que ele faz são gols ali de pertinho do gol. Gol na grande área, gol na pequena área, como foi na partida anterior. Que aí a chance de você errar o alvo é menor. Ou assim, em lançamento, ele explorando a velocidade e encontrando o goleiro também já marcou. Agora, a gente falava agora há pouco do Clássico Paulista desse final de semana. No sábado tem Corinthians e São Paulo e tem também Flamengo e Vasco. Também no sábado temos um encontro importante. Aí daqui a pouco a gente vai falar no Central Fox da derrota do Vasco nessa quarta-feira. Perdeu para Cabo Friense por 2-1. Clássico São Paulo, Clássico no Rio também. E muita rivalidade em campo. É uma situação um pouco similar com o Clássico de São Paulo. Eu falei, o Corinthians é um time muito mais pronto e está mais azeitado contra um São Paulo que está cheio de problemas, inclusive administrativos e tal. Flamengo e Vasco é mais ou menos a mesma situação. Um time que está muito bem azeitado, é o melhor time do Rio. Se você pegar a classificação do Campeonato Brasileiro, vai dizer isso. Se você pegar o investimento, vai dizer isso. Se você pegar a base, inclusive com um time finalista da Copinha, mesmo com desfalques, o Flamengo hoje é favorito contra o Vasco. O Vasco acaba de sair de uma eleição das mais tumultuadas, acho que a mais tumultuada, mais imprevisível da sua história. Problemas administrativos financeiros mesmo. Tudo indica que vai começar o mês de fevereiro ainda em débito, né? O plano do novo presidente, o Campelo, no Vasco é pagar todo mundo dia 5 de fevereiro. Então o Vasco, correndo o risco de perder jogadores, fala-se do Nenê no São Paulo, Martin Silva, quem sabe até de Paranaense, pode sair mais gente ainda. É um Flamengo que vai jogar reforçado. Muitos garotos vão jogar contra o Vasco, mas começa a vir um Flamengo mais cascudo, mais titular, mais pesado para o Clássico. E o Vasco a gente ainda está vendo muito problema. O Vasco está sofrendo nesse começo de temporada de todas as formas, inclusive dentro de campo. O Zé Ricardo ainda não conseguiu encaixar o time. O Vasco tem sofrido na mão dos pequenos, né? Então é para abrir o olho, para não sofrer demais contra o maior rival. O torcedor rubro-negro não está eufórico, mas vê aí boas perspectivas. Só o fato do Carpegiani começar com um olhar mais preocupado para os garotos já é uma boa notícia. O Flamengo tem tudo para embalar. Quando voltarem aí jogadores importantes ainda, o Diego Alves, o Diego, então pode sim fazer uma boa temporada em 2018. Vamos dar uma olhada no primeiro gol do Lincoln pelo time profissional. Foi muito comemorado pela família do jogador, olha aí. Viemos de outro estado, que somos capixaba, né? E veio engateando desde 2012, engateando, e surgiu a oportunidade, subiram ele e veio o gol, graças a Deus, tá dando tudo certo. O Flamengo está em busca de um 9 para esse ano. Será que essa camisa aí, quem sabe, vai cair como uma luva nele? Hoje ele já mostrou servido. Isso aí a gente deixa pro Flamengo e Papai do Céu. Se os dois conciliar, vamos que vamos. O coração acelerou na hora do gol. Eu logo olhei com bandeirinha. Falei, será que é impedimento? Não é possível, né? Mas graças a Deus o primeiro gol saiu. Esse aí vai ser o primeiro de muitos. Conseguiu gravar com o celular ou não? Não, porque se eu ficar gravando não consigo ver o jogo direito. Mas eu queria ter gravado. Mas depois eu pego. Agora, você imaginava que ele fosse conseguir estrear tão jovem com a camisa do Flamengo e, poxa, início de temporada agora, já sair metendo gol? Então, por isso que eu conversei com ele tem uma semana atrás, falei, cara, o que tá acontecendo com você tem que dar graças a Deus, porque é muito novo, né? Era para estar ainda no sub-20, mas Deus proporcionou isso para ele e graças a Deus ele tá conseguindo sobressair, né? E daqui para frente é melhorar mais e mais. Imagina o orgulho, parabéns aí para a família. E o Flamengo foi punido por confusões na final da Sul-Americana. Vai jogar as 2 primeiras partidas da Libertadores com portões fechados. A decisão foi divulgada 2 semanas depois da reunião na sede da Conmebol no Paraguai. Ainda cabe recurso ao Tribunal de Apelação da entidade. O rubro-negro também foi multado em $300 mil, cerca de R$950 mil. A punição aconteceu por causa dos incidentes de invasão e vandalismo na final da Sul-Americana contra o Independente em 13 de dezembro. No processo, o tribunal cita lançamento de objetos em campo, uso de fogos de artifício, danos causados, falta de ordem e também falha na identificação dos vândalos e na execução de medidas para evitar a confusão. Vale lembrar aquelas imagens lamentáveis do dia da partida, quando torcedores pularam as catracas do Maracanã e entraram em confronto com a polícia nos arredores do estádio.
Se a punição for mantida, o Flamengo vai jogar de portões fechados contra o River Plate da Argentina e contra um adversário que vai ser definido nas primeiras fases da Libertadores. A torcida só vai poder acompanhar o time no jogo contra o Emelec do Equador no dia 16 de maio. Ainda cabe recurso, né, Rodrigo? Mas, em princípio, é essa decisão. Só em 16 de maio que o Flamengo tem torcida. Bom, cabe recurso, mas eu acho muito difícil o Flamengo conseguir reverter isso. Diante das cenas que a gente viu, já era esperado uma punição. Você pode discutir se é severo ou não, se é justo ou não. E também, desde que a Conmebol instaurou esse tribunal, né, como se fosse um tribunal de penas mesmo, dificilmente uma decisão muda. Eles vão lá, se reúnem, acho que até demoraram para anunciar essa decisão, postergaram e tal, mas uma vez que a decisão foi tomada, eu acho muito difícil o Flamengo recorrer e ter sucesso, né? O prejuízo é grande. O prejuízo grande é financeiro, porque um jogo com o Maracanã lotado, você imagina uma renda que o Flamengo teria aí. O Flamengo nem sempre joga no Maracanã e tem lucro, né? Normalmente tem. Você precisa ter 20 mil. Seria jogo com o caso do Flamengo e River Plate. Que jogo legal. Uma pena, um pecado. Qual torcedor do Flamengo não gostaria de ir para um jogo desse, né? Contra um gigante da Argentina, concorrente direto, né? São dois gigantes aí que estão disputando pau a pau uma vaga. E possivelmente o Santa Fé deve ser esse adversário. Bom time colombiano. Talvez os dois principais candidatos concorrentes do Flamengo a uma vaga na próxima fase vão ter esse benefício, essa vantagem de enfrentar o Flamengo fora de casa sem torcida. E a gente sabe que isso pode fazer a diferença no final das contas. Então, o Flamengo sai perdendo nesse grupo tão enroscado. E o goleiro Júlio César, que estava no Benfica,